Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2014, 15. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema é o tema que você escolheu. Quais as consequências de uma possível execução fiscal com inscrição na dívida ativa? E o nosso convidado é o Dr. Márcio Fonseca, que é o chefe da dívida ativa do Cresce São Paulo. Dr. Márcio, vamos lá, qual é o endereço da dívida ativa do Cresce São Paulo para que as pessoas possam, se precisar, entrar em contato? O endereço, telefone, e-mail, pode ficar à vontade, Dr. Márcio. Bom dia, senhor Gilberto, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui no Cresce Esclarece e ter a oportunidade de esclarecer algumas questões relativas ao Departamento de Dívida Ativa, às execuções fiscais. Enfim, o Departamento de Dívida Ativa está localizado na Rua Xavier de Toledo, número 98, 10º andar, no centro de São Paulo, próximo à estação Engabaú. O telefone lá é o 3255-9413, 011, e nós temos disponível um e-mail, atendimento.dividaativa@crescsp.gov.br. Doutor Márcio, é quase que óbvio. Qual a função da dívida ativa? Não é? Muita gente fala que a dívida ativa é executar quem está devendo. Será que é só isso? Seu Gilberto, de fato, a função principal do Departamento de Dívida Ativa é a cobrança judicial dos débitos em aberto perante o Conselho. Esses débitos eles são triados e são devidamente notificados aos devedores e após um determinado período, por força de lei, da Lei 12.514 de 2011, nós ingressamos com a execução fiscal a partir de um valor que é o valor correspondente ao valor de 4 anuidades. Vamos deixar bem claro sobre o nosso comentário de hoje. A questão, nós não estamos falando disso, de pessoas que estão inadimplentes. Inadimplente acontece. Quem já não passou por aperto na vida? Isso acontece, né? Então nós estamos aqui exatamente para esclarecer esta questão. Não estamos falando para mal pagadores, né? Porque corretor de imóvel não é mal pagador. Nós temos um trabalho que nós fazemos e às vezes a maré não dá peixe. Acontece. E a pessoa se aperta. Normal, não é? Mas é ruim porque acaba pagando mais caro, né? Então a pessoa, vamos dizer, quando não paga em dia, aí tem que ter a consequência, não é, doutor Márcio? Correto. E a consequência acaba se tornando até mais caro essa questão da anuidade que ele está devendo, né? Uma das principais consequências de uma execução fiscal está justamente no problema da restrição de crédito, tá? Na questão principalmente não só a pessoa vai ter que acertar os valores indevidos, o valor principal, mas terá também o acréscimo de custas processuais, honorários advocatícios, enfim, e todos os inconvenientes de uma ação de natureza fiscal tramitando na justiça. Isso é o nome. Olha, se fala muito, muita gente não sabe, quando a gente diz assim, Cresce é uma autarquia pública federal de fiscalização. Como é uma autarquia pública federal de fiscalização, o dinheiro, a nossa anuidade, quando nós pagamos, e ela adentra a conta do Cresce, então ele já se torna um dinheiro público, não é isso, Márcio? Correto. Explica para o pessoal entender exatamente o que é essa questão de dinheiro público, porque tem gente que fala que o Cresce gasta dinheiro, para saber como gasta, tudo tem um regramento. Doutor Márcio vai dar uma orientada para vocês aí. Seu Gilberto, o valor pago das anuidades e demais receitas que entram nos cofres do Conselho, eles têm natureza jurídica tributária, principalmente a anuidade. E, em decorrência disso, há um caráter público desses valores, dessas receitas. Portanto, eles são auditados pelo Tribunal de Contas da União, que demanda do Conselho todo um protocolo extremamente rígido de gastos, de aplicação desses recursos, e, enfim, não é como muitas pessoas podem imaginar um valor que se dispõe ao bel prazer, e muito pelo contrário, tem toda uma rigidez legal para que esses gastos sejam realizados.
No caso dos conselhos profissionais, no caso do Cresce, o valor pago é considerado uma verba pública pela natureza jurídica, natureza jurídica tributária desses valores. Então, disso decorre uma questão muito importante, que é a observância da lei de responsabilidade fiscal no gasto desses recursos. Então, assim, é importante a gente ter em mente que a anuidade, ela tem esse condão tributário e é devida a todos, né? Enfim, ela deve ser bem empregada e bem utilizada pelo Conselho por força de lei, tudo devidamente auditado, enfim, é uma questão muito importante para todos os inscritos. O Cresce todos os anos, por exemplo, 2015. Já agora, no mês de outubro, nós vamos fazer a previsão orçamentária. Né? Previsão orçamentária para o ano de 2016. Né? Onde é que nós vamos investir o dinheiro? Aquilo que não estiver na previsão orçamentária, nós não podemos fazer. Então, a colega que fala assim, como é que o Cresce gasta dinheiro nisso, naquilo? Então, tudo vai depender da necessidade. Por exemplo, vamos falar em publicidade. Né, fazer publicidade. Então tem que estar já na previsão orçamentária. Nós vamos gastar, por exemplo, 5 milhões de publicidade para se valorizar a classe, como se diz, ok? Já temos aí publicidade aí, falando muito bem, inclusive o corretor está aí, você pode olhar nas estradas, está lá. Se você vê um painel front light, com a palavra bem grande, inclinado, lembre-se, veja do lado bem grande, imóvel só com corretor. Isso já está na previsão orçamentária. E deixando bem claro, anuidade multieleitoral, né, que o Cresce só adentra ao cofre do Cresce a anuidade multieleitoral e as taxas, não é isso? O presidente, ele é obrigado, vamos dizer, se eu deixei de pagar, ele tem que cobrar, porque se eu não cobrar, ele vai ser penalizado. Não é que ele quer cobrar, ele é obrigado, ele tem que cumprir exatamente o que diz a legislação, ok? Porque se assim ele não fizer, ele vai ter problema, não é isso, doutor Márcio? Correto, senhor Gilberto. Um aspecto importante da anuidade é que ela não só é verba pública, como também ela é irrenunciável. Portanto, não é um poder discricionário da diretoria, do presidente, cobrar ou não cobrar. Tem que ser cobrado. Deixei de pagar a minha anuidade, doutor Márcio. Como é que esse meu pagamento, como é que ela chega na dívida ativa? Porque o Cresce tem um departamento de cobrança também, né? Então, antes de ir para a dívida ativa, deve ter alguns procedimentos importantes aí que o corretor possa até sanar essa questão, né? Correto. O Cresce dispõe do setor de contas a receber, que realiza a cobrança administrativa dos débitos em aberto. Já o Departamento de Dívida Ativa realiza a cobrança judicial desses débitos. Então, todos os anos, os débitos que constem abertos são disponibilizados para a dívida ativa para a realização de triagem, para a verificação de quem é elegível para a execução fiscal. Então, tudo se inicia com uma carta de notificação ao corretor, devedor, concedendo-lhe prazo de 30 dias para pagamento ou impugnação do valor. Se o corretor não impugnar ou não pagar, nós damos início ao processo de execução fiscal. Né? É feita uma inscrição em dívida ativa e, consequentemente, extraída uma certidão de dívida ativa que vai embasar aí a execução fiscal. A questão de prescrição. Existe um prazo exato, né, que prescreve. Qual é esse prazo, doutor Márcio? O débito prescreve em 5 anos, contados a partir do vencimento da anuidade. Então, portanto, a anuidade de 2015, ela começou, na verdade, o prazo prescricional começou a contar agora no dia 1º de abril de 2015. Então, para deixar bem claro, a partir do vencimento da anuidade, conta-se 5 anos. No nosso caso, no caso do Cresce, as anuidades vencem todos os anos a partir de 31 de março do ano em questão.
Um aspecto importante que gera muita confusão é que esses 5 anos eles são contados, né, mas ele pode sofrer interrupção. É o que o Cresce faz, toma as medidas necessárias para que consigamos obter a interrupção da prescrição desse período. Então, e como isso é feito? Através da propositura da execução fiscal. Então, ao propor a execução fiscal antes do prazo de 5 anos, e com a obtenção do despacho inicial do juiz no processo, ocorre a interrupção da prescrição. Então, portanto, é muito comum termos processos de 2004, de 2000, de 2002, ainda em trâmite, e a pessoa pode se perguntar, ué, mas o débito não prescreve em 5 anos? Ele prescreve em 5 anos se o Cresce não fizer nada. Mas o Cresce São Paulo está sempre atento, não é? Porque se é dinheiro público, nós temos que tomar as medidas cabíveis. Então, prescrição é administrada de maneira relapsa. Isso certamente não acontece nessa gestão do nobre presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, porque ele seria o prejudicado. Qualquer um de nós, no lugar dele, faria a mesma coisa, né? Não é porque ele gosta de cobrar, não é? Que a gente é um bom cobrador, não é. É uma administração, existe uma legislação, sobre essa legislação ele cumpre no ápice da palavra, não tem como. Qualquer um de nós teria que fazer a mesma coisa, porque, ao contrário disso, nós é que sofreríamos as penalidades em função de não estar administrando corretamente o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, no nosso caso, Cresce Segunda Região. Agora, o Tribunal de Justiça, doutor Márcio, está se falando muito em questão de conciliação. O Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Só que o Cresce é um órgão federal, não é? Então, e na questão federal, essa questão de conciliação, ela também está funcionando? Tem alguma coisa junto ao Tribunal de Justiça Federal? Como é que está essa questão, doutor Márcio? Seu Gilberto, o Cresce possui uma experiência muito vasta em conciliação. Já completamos 3 anos de realização de conciliações. Num primeiro momento na esfera federal, porque por se tratar de uma autarquia federal, a justiça competente para julgar os processos do Cresce é a Justiça Federal. Então nós temos uma longa experiência, uma longa parceria, através de um termo de cooperação técnica com o TRF3, para a realização das conciliações, e é uma parceria muito exitosa que nós temos obtido resultados bem expressivos, não só em termos financeiros, mas também em termos de diminuição do acervo processual da Justiça e, consequentemente, o número de execuções fiscais que nós temos que acompanhar por parte do Cresce. Mas a parte interessante dessa história é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é considerado uma das maiores cortes do mundo, ele tem se preocupado muito com essa questão das conciliações e o Cresce tem feito, vai completar agora 1 ano, em dezembro, uma série de mutirões conciliatórios através dos Sejusques, que são os Centros de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, nós já fizemos aí algumas dezenas de cidades no interior de São Paulo, na esfera estadual, e cerca de 30 a 35 cidades na esfera federal. Apenas para esclarecer, é importante a gente considerar o seguinte: algumas pessoas podem falar, mas se a justiça competente para julgar os processos do Cresce é a Justiça Federal, como que tem processos que tramitam na estadual? Isso aí decorre de uma lei delegada que prescrevia que a partir do momento que onde a localização que não é abrangida pela Justiça Federal, a Justiça Estadual atuará de forma subsidiária. Portanto, é por isso que nós temos alguns processos de execução fiscal tramitando na Justiça Estadual. Portanto, fora da área de abrangência da Justiça Federal. Então, a Justiça Estadual, nesse caso, funcionaria de forma subsidiária. Doutor Márcio, a dívida ativa, ao receber um processo de inadimplência de um corretor de imóveis,
As primeiras medidas, ele já executa direto, você já comentou isso, mas vamos deixar bem claro para o corretor entender como é que é esse trâmite lá na dívida ativa, até antes de entrar com a ação. Como é que funciona lá na dívida ativa? Senhor Gilberto, a primeira coisa a ser feita é uma triagem. Os débitos eles são analisados, selecionados, são feitos uma criteriosa análise de se o débito é realmente devido, né? Se aquele valor lançado para aquele corretor é realmente procedente, e para que se dê oportunidade, se garanta o contraditório e a ampla defesa, o CRESSE toma o primeiro passo em direção a uma execução fiscal, que é a carta de notificação da existência de um débito, concedendo 30 dias para pagamento ou, caso a pessoa queira, a impugnação desse valor lançado. Então, o primeiro passo é a notificação. Nós estamos em pleno período, senhor Gilberto, de notificações. Nós temos aí os corretores que estão em aberto com o Conselho estarão recebendo as notificações agora nos próximos dias. E nessa notificação é importante lembrar que tem todos os canais lá de comunicação com o CRESSE para tirar dúvidas, enfim. E eu coloco aqui o Departamento de Dívida Ativa também, através dos telefones, à disposição dos senhores para qualquer tipo de esclarecimento no que concerne isso daí. Mas o primeiro passo é a notificação. O CRESSE notifica, informando da existência do débito, se não ocorrer o pagamento ou se a pessoa não impugnar a existência desse débito, o CRESSE vai inscrever no exercício fiscal posterior o débito em dívida ativa, liberando assim o débito para uma eventual execução fiscal. Lembrando que para a execução fiscal se faz necessário o acúmulo de pelo menos do valor de 4 anuidades para cobrança. A Lei 12.514 de 2011 prevê no seu artigo 8º que os conselhos não executarão dívidas referentes a anuidades inferiores ao valor de 4 anuidades. Então, por conta disso, nós, por força de lei, nós temos que aguardar que se acumule aí 4 anuidades para que possamos ingressar com a execução fiscal. Mas isso já não impede as consequências decorrentes da existência do débito, né? E essas 4 unidades acabam ficando bem caro, né? Porque ela vai sofrer toda a atualização, esse período todo, até juntar os 4. Correto, senhor Gilberto. As anuidades não só vão acumular, como também serão acrescidas de multas, de juros e, evidentemente, dos honorários advocatícios e das custas processuais. Então, portanto, não é um bom negócio deixar acumular as anuidades. E lembrando que, como eu falei, as anuidades elas têm natureza jurídica tributária, portanto é devida. Não é só o CRESSE, todos os conselhos profissionais, nós advogados recolhemos a nossa anuidade para a Ordem dos Advogados. Então, os conselhos profissionais, por não receberem repasses de verba da União, eles sobrevivem para cumprir a sua missão apenas do valor das unidades pagas. Então, portanto, o corretor que por força das circunstâncias deixa de pagar, ele vai estar deixando de contribuir para que o Conselho cumpra a sua missão principal, que é justamente a de afastar do mercado o mal profissional e o pseudo profissional. Nós temos aqui a pergunta do Reginaldo Carvalho de Indaiatuba. Reginaldo, bom dia. Doutor Márcio, no caso de dívida ativa do corretor, está inscrito na dívida ativa, ele fica proibido de trabalhar como profissional? Como corretor de imóveis? Não, a inscrição do débito em dívida ativa não impede o exercício profissional, contudo ele está irregular perante o Conselho, né? Não é um impedimento, mas é uma irregularidade que o profissional deve sanar o quanto antes. Muitos corretores, às vezes, acontece alguma coisa com o corretor, até aqueles corretores, às vezes, que venham a falecer, a família não comunica, né? E fica aqui em aberto no CRESSE, e tem uns que a gente não consegue localizar. Como é que faz para poder executar uma pessoa, vamos dizer assim, que não está localizada?
Olha, a não localização do corretor executado não é impedimento de forma alguma para a execução fiscal. A Justiça ela conta atualmente com ferramentas de pesquisa online, através de convênio com o Banco Central e a Receita Federal, que aumentam muito as chances de encontrar o devedor. Por outro lado, caso não se possa localizar esse devedor em absoluto, ou seja, juridicamente nós chamamos de o devedor se encontra em lugar incerto e não sabido, existe ainda a possibilidade da citação, que é a ciência de que contra ele existe um processo em andamento, por meio de edital. E após isso, o trâmite da execução fiscal é normal e ocorrendo todas as consequências aí da execução fiscal. Que eu até aproveito esse gancho para falar que o corretor executado ele pode sofrer penhora de valores na sua conta bancária, penhora do seu veículo, inclusive com restrição de circulação, e além da penhora de outros bens livres que possam ser suficientes para a quitação do débito da execução fiscal. Então, é importante a gente lembrar o seguinte, não adianta, às vezes, o corretor pensar, olha, eu não mantive o meu endereço atualizado perante o Cresce, então, portanto, o Cresce não vai nem se dar o trabalho de me executar porque não vai me achar. Isso não é verdade. Cedo ou tarde, o devedor será encontrado e aí ele vai enfrentar todas as consequências decorrentes da execução fiscal. Falando nisso, né, se as pessoas acreditam que, olha, eu vou deixar meu endereço atualizado, né? Aí eu faço uma pergunta. O Cresce inscreve os inadimplentes? Negativa a ele? Olha, um dos efeitos da execução fiscal é justamente a restrição de crédito. Aquele que vai precisar de crédito no mercado ou vai realizar uma negociação, a pessoa dispõe de um imóvel e pretende vender esse imóvel, né, na hora da realização da venda, vai ocorrer a necessidade da apresentação de uma certidão negativa de débitos perante a Justiça. Seja na esfera estadual, seja na esfera federal. E evidentemente, a existência dessa execução fiscal vai atrapalhar aí a venda da pessoa, vai criar uma situação onde a pessoa vai se ver impedida de negociar em razão justamente do débito. O Reginaldo Carvalho, lá de Indaiatuba, ele tem mais uma dúvida, doutor Márcio. Diz aqui, ele tem o Cresce normal na pessoa física e tem uma jurídica, né? No caso da execução, da cobrança, o processo é diferente ou vai apensar o físico com a jurídica para fazer a cobrança? Reginaldo, na verdade não. Na verdade são ações autônomas. O que a pessoa física deve é uma situação e não se confunde em absoluto com o que o débito da pessoa jurídica. Muito comum às vezes, presenciarmos, nos depararmos com situações onde o débito é só em relação à pessoa jurídica. E a pessoa física está em ordem, né? Ou o contrário, às vezes a pessoa jurídica está em ordem, mas a pessoa física está em aberto com os cofres do Conselho. Então, mas respondendo a sua pergunta, as ações correm em separado, não se comunicam, uma vez até que a personalidade jurídica são diferentes da personalidade da pessoa do inscrito. E eu gostaria, inclusive, já de estar agradecendo aqui o Dr. Márcio Fonseca e que você pudesse dar uma palavra aos corretores de imóveis, né, como consideração final. Fica aberto aí para você quiser dizer para os colegas. Senhores, eu gostaria muito de encerrar sugerindo que os corretores que estejam sofrendo uma ação de execução fiscal procurem a delegacia mais próxima, os postos de atendimento do Cresce, ou procure a dívida ativa, ou entre em contato com a dívida ativa, vou repetir o e-mail, atendimento.dividaativa@cresce.sp.gov.br e solicite uma proposta de acordo. Eu acho que deixar transcorrer esse processo por muito tempo só vai aumentar o valor do débito e vai criar toda uma série de inconvenientes para os senhores. Então, fica a minha sugestão de solicite uma proposta de acordo e talvez essa proposta poderá ser plenamente caber no orçamento
dos senhores. Além disso, eu sugiro uma outra questão importante. É muito relevante a gente pensar o seguinte: a anuidade paga, ela não é apenas meramente um valor que se paga para o Cresce, pura e simplesmente, mas é uma contribuição necessária para afastar do mercado o mal profissional, o pseudo profissional, e com isso o Cresce presta para a sociedade brasileira um relevante serviço, que é justamente afastar todas as pessoas do convívio dos bons profissionais, né? Afinal de contas, o bom profissional tem que ser premiado com um mercado livre desse tipo de profissional. Aproveito então para agradecer ao conselheiro Gilberto, à diretoria do Cresce pelo convite para estar aqui hoje, e desejar a todos um excelente final de semana, um bom feriado, e um grande abraço, e estou à disposição para outros programas e outras dúvidas que caso os senhores tenham. Já quero de antemão agradecer a todos vocês, doutor Márcio, muito obrigado pela participação. Então, a todos vocês, muito obrigado pela participação na edição de hoje, mas eu espero vocês na próxima sexta-feira. Forte abraço, um beijo grande no coração. Tchau.